Boa tarde a todos. Eu declaro aberta, com as bênçãos de Deus, a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, agradecendo a presença dos doutores auditores, doutora Mariana Procuradora, doutores advogados presentes, e todos os presentes em secretaria, na pessoa do doutor João e da doutora Paula. Então, vamos dar início aqui ao pedido de preferência, é o processo 254/2024, denunciados: agremiação Grêmio São Carlense, agremiação SCA Brasil, Lucas de Abreu Severo, Gabriel Guimarães de Miranda, Luca Candelária da Cruz, Emerson Eduardo dos Santos Machado, Caio Henrique Cristiane da Silva e Vair Donizete Nobre. Os advogados são o doutor Vinícius, doutor Renan, doutor Peterson. Tem provas para produzir, doutores? Quais são? Vídeo e tem depoimentos também? Quem que vai depor? Lucas, quem mais? É denunciado? Vai testemunha? Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para a relator. Boa tarde a todos, cumprimentar todos os presentes na pessoa da doutora Sônia, processo 254/2024, Paulista 4. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do primeiro denunciado, o Grêmio São Carlense, denunciado como incurso nos artigos 213, incisos 1º e 3º e 257, parágrafo 3º, de acordo com a denúncia e com as observações eventuais, aos 79 minutos o jogo foi paralisado, pois foi arremessado um copo com água para dentro do campo de jogo, que foi em direção à torcida, que veio da direção de onde se encontrava a torcida do Grêmio Desportivo São Carlense. Consta ainda que a conduta do público, onde se encontrava a torcida do São Carlense, foi ruim devido ao arremesso de objeto durante tumulto e havendo também conflito na torcida após o jogo. Segundo o denunciado, é a agremiação do SCA Brasil, denunciado como incurso no artigo 257, parágrafo 3º, pelo mesmo tumulto generalizado que deu causa ao oferecimento da presente denúncia. Terceiro denunciado, o senhor Gabriel Guimarães de Miranda, da equipe do Grêmio São Carlense, denunciado como incurso nos artigos 254A e 257, ambos do Código Desportivo. Consta que após o término da partida, o denunciado partiu em direção do seu adversário de número 12, atingindo-o no rosto com um soco. E logo após a agressão também agarra o pescoço do adversário. Informa ainda que alguns minutos depois, o denunciado volta em direção ao túnel do vestiário da equipe do SCA Brasil e chuta os jogadores da equipe adversária enquanto eles desciam para o vestiário. Foi trazendo o link de vídeo. Quarto denunciado da equipe do Grêmio São Carlense, senhor Lucas de Abreu Severo, também denunciado como incurso no artigo 254A e 257, em decorrência de, após o término do jogo, ter atingido seu adversário com um pontapé atingindo a coxa. Quinto denunciado, senhor Luca Candelária da Cruz, da equipe do SCA Brasil, denunciado como incurso no artigo 257 e 258 do CBJD. O árbitro relatou que após o término da partida, ele arremessa uma cadeira em direção aos seus adversários, que não atingiu ninguém. Ele foi identificado pelo responsável
da equipe do SCA Brasil. Sexto denunciado, senhor Emerson Eduardo dos Santos Machado, da equipe do Grêmio São Carlense, denunciado nos mesmos dispositivos 257 e 258. Pois, de acordo com o relato do árbitro, após o término da partida, ele arremessa uma tampa de um cooler em direção ao túnel e os atletas do SCA Brasil, não sendo possível identificar os atingidos. Sétimo denunciado, senhor Caio Henrique Cristiane da Silva, da equipe do SCA Brasil, denunciado como incurso nos artigos 254A e 257. De acordo com o relato do árbitro, após o término da partida, ele atingiu seu adversário de número 20, com a sola da chuteira na barriga. Oitavo denunciado, senhor Ivair Donizete Noli, denunciado como incurso nos artigos 257 e 254A. Ele foi expulso após o término da partida, pois durante o tumulto ele arremessou a bola, acertou o rosto do treinador de goleiro da equipe visitante. Ele foi identificado também pelo diretor da partida, senhor Pedro Paulo. Esses são os denunciados, presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Então, vamos ver a prova de vídeo. Vamos ver os lances, né? O vídeo está marcado na denúncia, viu? Mas se quiser passar os outros defesas, porque às vezes pode ser. Ah, então, Santana de Parnaíba está nas semifinais da competição. Está classificado para a próxima fase. Vai disputar o acesso à Série A3 e o Grêmio São Carlense, mais uma vez, fica pelo meio do caminho. A gente vê ali quebrou o pé. Gabriel Argentino deu um soco no goleiro do SCA Brasil, depois levou um chute. E agora cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis do fim do jogo. O SCA Brasil sai com a vitória porque foi muito mais tranquilo, né? Jogou o futebol tranquilamente, soube usar o regulamento a seu favor, né? Fez toda a partida tranquilo, jogou no erro do seu adversário e esse erro aí foi fundamental para a classificação do SCA Brasil. A equipe, Olha, isso aí que não pode. a equipe do SCA Brasil só tem que ir embora com a sua classificação, não tem nada a ver com tudo isso daí. Ele veio aqui em São Carlos, jogou bola, fez o seu resultado e a equipe do Grêmio São Carlense acabou perdendo para si mesmo. A ansiedade, o nervosismo tomou conta da equipe do Grêmio São Carlense. A diretoria e os técnicos e também os auxiliares deviam ter identificado, orientar a sua equipe sobre o nervosismo. Né? Uma bola que simples escanteio, cobrar rápido, uma falta, cobrar rápido, sendo que a equipe tem um dos artilheiros do campeonato com 5 gols, que é o João Vitor. Então foram
Esse é da Procuradoria. Esposa Carla Cristo. Mas ele tá ali, ó. Ele não... Ó, o jogador número 20 que agride outro jogador. O jogador 6 denunciado na súmula, Severo, tá aqui, ó. Ele entra, ele nem tá de camiseta, ele entra de colete. Ele vai da turma do deixa disso, ó. Ele vai ali, se envolve, aquele empurra, mas ele não agride ninguém. Em momento algum ele agride, ó. Na verdade, ele tropeça também, não foi agredido. Foi aquela coisa só do tumulto, ó. Mas ele tá aqui, ó. Ele não agride ninguém. Ele não deu início à briga, ele não deu início à confusão, ó. Ele fica na turma do deixa disso, ó. Empurra, aí daqui a pouco ali ele segura o outro, tenta tirar o parceiro dele, ó. Pode ver, ele tá indo lá, ó. Ele vai lá, ó. Ele não chuta o goleiro número 1. Tanto é que o goleiro, ele, em momento algum, é desequilibrado. Se o goleiro tivesse sido atingido, o goleiro ia se desequilibrar. Ele não chutou o goleiro em nenhum momento, o goleiro tá aqui, ó. Ele só deu um chute ali no ar, ali naquela coisa de tumulto. Tá? Então não houve agressão por parte do jogador. Tá aqui ele, o Lucas Severo, e ele nem estava com a camisa número 6. Como é que foi identificado a camisa número 6? Ó? Ele tá aqui, ó. Em nenhum momento ele agrediu. Aqui o jogador, ó. Tá, dá pausa. Meu nome é Douglas Acosta Chaves, treinador de goleiros da equipe do Profissional do SCA Brasil. E durante a partida, após o término da partida do Grêmio de São Carlense, eu me dirigi aos atletas para cumprimentar, para dar os parabéns, não só os atletas da minha equipe, mas da equipe adversária. E nesse momento, quando eu fui cumprimentar o atleta Gabriel, argentino, que é assim que ele é conhecido, ele veio em minha direção, muito exaltado, acabou vindo empurrar o meu rosto, só que eu consegui dar um passo para trás, e nesse momento ele colocou as duas mãos no meu peito, e eu fiquei sem entender esse tipo de agressão, e eu consegui me conter, e graças a Deus não tive nenhuma reação
para tentar intervir. A minha reação de tentar intervir foi separar a briga naquele momento. Os depoimentos, então, quem está presente? Por favor, pode vir onde? Não, primeiro, Luca Candelária, é isso? O documento, por favor. Seu nome é Luca Candelária? É isso? Pode sentar-se, por favor. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Boa, Lucas, deixa eu só localizar aqui. Luca Candelária da Cruz. O senhor é atleta lá no SCA Brasil há quanto tempo? sou atleta desde 2021. Vai estar no SCA Brasil? 2021. Há 4 anos. 2021? Isso, SCA 20 e Brasil, 21. E atleta há quanto tempo? Sou atleta desde os meus... Atleta profissional desde 2022 que eu assinei meu contrato. O senhor joga em que posição lá? Sou lateral esquerdo. Tá. Já foi processado alguma vez? Nunca fui Primeira vez processado. aqui? Primeira vez. Tá. E aí o senhor foi suspenso porque arremessou uma cadeira em direção aos seus adversários. Isso. O que aconteceu lá durante essa partida? Boa tarde a todos. Vou explicar o que aconteceu ali, da minha visão. No momento em que aconteceu o tumulto, eu fui para trás, como vocês podem ver no vídeo, e peguei a cadeira porque, como deu para ver ali no vídeo também, a torcida estava tentando invadir. E eles chegaram muito próximo disso, porque não tinha segurança, não tinha policiamento, tinha apenas 3 pessoas que estavam ali por estar, não fizeram nada. E minha intenção foi proteger meus companheiros, porque na hora que começaram a vir para cima da gente, eu fui para trás, peguei a cadeira e me desesperei. Comecei a ver todo mundo se batendo, a torcida querendo invadir, e eu joguei mais na intenção de tentar, tipo, o pessoal afastar. Tanto que deu um pouco certo, porque eles não vieram mais para cima, eles só ficaram na guarda ali, só esperando para ver o que ia acontecer. Eu me arrependo, acho não, tenho certeza que se tivesse outra briga, eu evitaria fazer o que eu fiz, mas no momento ali, com sangue quente, vendo tudo que estava acontecendo, nunca participei de uma briga desse nível, foi a atitude que eu acabei tomando. O senhor, aquela cadeira que foi arremessada lá no vídeo que nós vimos, foi o senhor que... Isso, foi eu que arremessei a cadeira. Pergunta. Eu tenho. Boa tarde, Luca. Você arremessou a cadeira em direção ao tumulto. Foi isso, pelo Boa que a gente viu no tarde. vídeo? Isso, foi para eles afastarem, para afastar eles, né? Porque eles estavam vindo para cima, e aí eu não entro ali no meio, porque provavelmente poderia tomar um soco ou alguma coisa, mas arremessei para afastar. Tanto que deu certo, tanto que eles não vieram mais para cima, eles só ficaram ali na guarda deles. Porque o arremesso não foi em direção à torcida, nada. Foi em direção ao tumulto. Sim. Eu fiquei assustado com a torcida tentando invadir, que eu peguei a cadeira caso alguém viesse para cima, para me defender. Mas não aconteceu nada, então eu arremessei nos atletas do São Carlense O senhor para chegou me a ver a defender. polícia militar lá no campo? Tinham 3 que não fizeram nada. Tô satisfeito, presidente. Não, obrigada. O seu Felipe, quem que é seu Felipe lá no... Ele é um dos... Eu esqueci agora que... Não, olha Coordenador, para cá, por favor. perdão. É o coordenador do SCA Brasil. Tá.
Uma pergunta, doutora Luciana? Sem perguntas, presidente. Doutores, uma pergunta, doutores? Lucá, houve alguma intencionalidade de agressão com o seu ato de arremessar a cadeira? Não, como eu tinha dito, a principal intenção era afastar os jogadores do São Carlense. Tanto que pode procurar, eu não tenho um jogo de expulsão, nunca procurei brigar, eu não iniciei nada, foi apenas essa ação, né, que fez com que eu estivesse aqui hoje, porque eu nunca briguei, nunca fui expulso, nada, sou tranquilo, entendeu? E foi no calor do momento ali. Obrigada. Mais alguma, doutor? O senhor está liberado, fique à vontade, por favor. Obrigado. Quem é o... Ele é o... Caio. Caio, boa tarde. Por favor, pode entregar o documento ali, por favor, Caio? Pode sentar-se aqui, por favor. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Você é atleta também do SCA Brasil, né? Isso, Quanto tempo está lá no SCA Brasil? cerca de 4 anos. E atleta desde quando? Profissional, uns 3. E qual a sua posição? Joga em que posição? Zagueiro. Tá. O senhor foi suspenso aqui porque o término da partida atingiu o adversário Gabriel com a sola da chuteira na barriga. O que aconteceu lá, Caio? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Passando a minha visão do acontecido, queria reiterar que desde pro final do jogo, assim, né, que a gente estava conseguindo fazer o nosso resultado para avançar de fase, já se criava um clima hostil, tanto por parte da torcida quanto pelo nervosismo dos jogadores adversários dentro de campo. Inclusive foi arremessado essa garrafa de água quando houve um lateral ali, perto da torcida. Então já se criava isso. E assim que o árbitro apitou o fim da partida, eu corri em direção ao nosso banco de reservas. E nisso, comemorando ali comigo mesmo, cumprimentei até o membro da comissão que deu o depoimento ali. E logo após cumprimentei outro companheiro meu. E no momento que eu me viro para trás, foi quando o atleta agrediu no peito com as 2 mãos o membro da nossa comissão. E logo em seguida que eu me virei para ver o que estava acontecendo, ele vem na minha direção, sem ao menos eu ter falado nada para ele ou para a torcida, ou ter feito algum gesto que pudesse, sei lá, talvez irritado ele para que ele pudesse vir para cima de mim. E quando ele vem para cima de mim, eu ponho os 2 braços para frente para tentar afastá-lo, e mesmo assim ele me agride com a mão no rosto. E nisso eu dou 2, 3 passos para trás e fico ali. E aí vem mais 2, 3 pessoas da nossa comissão para tentar ajudar ali, para tentar conter a situação. E pessoas da comissão deles também. E nisso eu estou ali, tipo, vendo o que está acontecendo. E nisso vem o nosso goleiro, reserva, e aí ele vem e acerta o nosso goleiro no rosto. E o nosso goleiro cai no chão. E nisso o membro da comissão dele segura ele. E aí quando o nosso goleiro cai, ele pega e fala: agora eu vou pegar você. E o nosso goleiro estava se levantando. E aí, quando ele vem para cima de novo, acho que num ato de defesa, para tentar, sei lá, conter ele ali, porque, reitero mais uma vez, assim como o Candelária falou, haviam policiais lá sim, mas eles não tentaram conter a situação, eles ficaram próximos ao árbitro, a equipe de arbitragem, e não, a gente se sentiu indefeso. Eu falo pela minha opinião que estava lá dentro, não houve policiamento para nos defender, porque a gente estava jogando fora de casa, e a gente se sentiu indefeso. Então, acho que num ato de tentar defender os meus companheiros, de tentar conter, porém reconheço que não foi a maneira certa de fazer isso. Acho que poderia, sei lá, ter tentado segurar, sei lá, empurrado, ter feito alguma outra coisa para tentar conter essa situação. Mas acho que no momento de reação foi isso que aconteceu. Você está dizendo que o seu Gabriel tentou agredi-lo e você, então, com a sola da chuteira, você deu
Na verdade, ele já tinha me agredido e eu me afastei no momento que ele me agrediu, assim como vocês podem ver no vídeo. E logo após, depois que ele agrediu o nosso outro companheiro, pela terceira vez, o terceiro atleta, eu tento, quando ele vem para cima novamente, eu tento afastá-lo. Não perguntei. Só esse momento do afastamento que é o do relato do árbitro Com a sola da chuteira sola. para no caso eu dando a minha opinião, ele relatou na barriga, mas pegou na perna. Estou satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigada, doutora. Pergunta, doutora. Pergunta, doutor Vinícius. Sem perguntas. Pergunta, doutor. Pois não, doutor. Caio, o senhor tentou revidar uma agressão sofrida ou o senhor praticou uma agressão ou intencionalidade da sua parte? Ele já falou, doutor. Foi igual eu expliquei. Quando ele me Ele já agrediu a falou. princípio, eu só afastei e não revidei. Ah, mais alguma? Obrigada. O senhor está liberado. Muito obrigada, Caio. Boa tarde, fique à vontade. Mais alguém? Agora tem o... Tem mais alguém? Não. Não? Então, com a palavra, procuradoria, por favor, doutora. Nobres auditores, boa tarde a todos. Eu não pretendo me alongar demais na minha sustentação, mas simplesmente fazer considerações pontuais com relação àquilo que já está posto na denúncia e que não pôde ser desdito a partir daquilo que foi apresentado no tocante ao conjunto probatório aqui, apresentado tanto na denúncia quanto pelas defesas. Primeiramente, com relação às duas agremiações, a agremiação mandante, não há qualquer dúvida que ela tem incorrido por 2 vezes no artigo 213, sendo uma relacionada ao arremesso de um copo d'água, que já denotava a falta de segurança, a falta de cuidado e o clima que se instalava na partida desde o minuto 79 de jogo. Depois houve uma briga na arquibancada entre torcedores da própria agremiação, caracterizando, portanto, desordem. Portanto, 2 incursões no artigo 213. Com relação ao artigo 257, eu vou falar em conjunto quanto às duas agremiações. Excelências, é inegável o tumulto generalizado. E também é incontestável que seria inviável identificar cada uma das pessoas. É claro que poderia a Procuradoria sim instaurar o inquérito, chamar aqui para ouvir cada uma das pessoas, tentar identificar, mas eu indago para as próprias agremiações, que possivelmente os defensores vão vir aqui com esse argumento. Eles preferiam que, de fato, cada um daqueles atletas, daqueles membros da comissão técnica, dirigentes que estavam envolvidos naquela confusão, será que eles preferiam realmente que cada um deles fosse penalizado com partidas por participarem dessa confusão? Ou se talvez seja até um pouco menos gravoso para a própria agremiação ser penalizada com uma pena pecuniária do que ter os seus membros penalizados com penas de suspensão individualmente. Além disso, as imagens por si só, elas não dariam conta de identificar todos, porque as imagens elas ficam também cortadas pela cobertura do banco de reservas. Então, ainda que houvesse um esforço além da conta sobre-humano para identificar, não seria possível, uma vez que nossa experiência aqui nesse tribunal, que já estamos aqui nessa comissão há 4 anos, a gente já sabe que em inquéritos aqui, ninguém chega para acusar o outro. Ia ser um festival de não sei quem é, não identifico, não sei. Então, para a agremiação, é até mais benéfico ser penalizada no 257, parágrafo 3º, em vez de ter cada um daqueles envolvidos nessa confusão trágica ali, que poderia ter acontecido coisas muito mais graves, ser penalizado individualmente cada um dos indivíduos. Com relação ao atleta Gabriel Miranda, aparentemente, pelo que constam tanto dos relatos da súmula, do relatório do diretor da partida de jogo e do relatório da equipe de operação, foi o senhor Gabriel que deu causa ao início dessa confusão generalizada que ali se instalou, agredindo seus adversários, portanto, incorrendo nas penalidades do artigo 254-A, e do artigo 257. Da mesma forma, o senhor Lucas Abreu Severo, em que pese o empenho defensivo que apresentou um vídeo com a devida vênia, não é possível observar se aquele vídeo ele está de fato na íntegra. E, mais do que isso, em alguns momentos, o próprio atleta ele fica coberto pela cobertura do banco de reservas. Não consigo vislumbrar a razão pela qual teria interesse o árbitro ou alguém da equipe de operação de jogo de mentir na súmula. Com relação ao atleta Luca, que veio aqui e esclareceu sua versão dos fatos,
não obstante a pergunta da defesa se ele teve intenção de agredir alguém, a Procuradoria nem levou isso em conta. Tanto assim é que não denunciou por tentativa de agressão, mas por atitude, conduta contrária à ética e à disciplina desportiva, que não há nenhuma dúvida. Contudo, o arremesso de uma cadeira para separar uma briga, ele ultrapassa várias coisas, vários pontos nevrálgicos de cuidado e de segurança com a integridade física do outro. Se acerta o rosto de alguém, cabeça, o olho, poderia ter tido finais mais graves, assim como o senhor Emerson, que arremessou a tampa de um cooler, que poderia ter, de fato, machucado alguém. Mas, considerando que as imagens mostram que, de fato, não se mirou em ninguém, vou acertar a cabeça de alguém, mas que isso foi feito no âmbito do tumulto generalizado que se instalou, também foi denunciado como incurso nas penas do artigo 258. Por fim, ainda a notícia de agressão do atleta Caio Henrique, que atingiu o adversário Gabriel com a sola da chuteira na barriga. Essa imagem é claríssima ali, um pouco assustadora até. E o senhor Ivair Donizete, por fim, gandula, arremessou a bola e acertou o rosto de treinador de goleiro da equipe visitante. Trata-se de caso óbvio e notório, portanto, de agressão que merece ser apenada, assim como todos eles que participaram da confusão, e as agremiações devem ser penalizados como incurso nos artigos 257 do CBJD. Doutora, com a palavra a defesa, doutor Vinícius. Então, com vocês, podem, fique à vontade, doutores. Doutor Renan, né? Isso. Doutor Renan vai fazer a defesa. Do Sky e dos atletas. Certo. Doutor, eu queria fazer um pedido, se é possível, na defesa, a gente mostrar o início da confusão. É possível Não, nós já fazer? vimos, doutor. Tá, sem problema. Nós já Sem vimos. problema. Pode iniciar a defesa? Por favor. Maravilha. Boa tarde a todos, boa tarde, relatores, auditores. Bom, é muito triste o que a gente está vendo aqui. De fato, ficou muito claro que o senhor Gabriel, conhecido como Gabriel Argentino, foi que iniciou a confusão. Os atletas aqui, não obstante a conduta que tomaram, estão aqui sim na condição de vítimas. Nós atuamos fora de casa, né? O SCA Brasil é um clube de Santana de Parnaíba, nós fomos jogar em São Carlos com a vitória em casa. Nós precisávamos do empate. Eu sempre gosto de deixar claro o contexto da partida, porque o empate nos beneficiava e iríamos à semifinal, como fomos, para a Francana, e infelizmente não classificamos para a final. De qualquer forma, não há nenhuma intenção da gente ter qualquer conduta de ir para a semifinal com um jogador a menos. Os senhores podem ver que, de fato, nós estamos voltando. A gente não está indo em direção à agressão. O que aconteceu é ao contrário do Gabriel Argentino, que iniciou toda a confusão. E quero aqui até trazer um exemplo, não sei se vossas excelências lembram dessa partida, mas entre Palmeiras e Peñarol, quando o Palmeiras joga fora de casa pela Libertadores, toda a equipe é encurralada, assim como foi exatamente ali. Fomos todos encurralados ali no escanteio, como a equipe do Palmeiras foi na Libertadores, ainda que não seja um precedente desse tribunal, trazendo só o exemplo. E quero aqui citar o artigo 161, que fala o seguinte: que não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o fato são de tal ordem que impeçam que do agente se possa exigir conduta diversa, que eu não leio por perto. Então, assim, não havia outra conduta que a gente não pudesse atuar ali, a não ser se defender. De fato, o Luca Candelária joga uma cadeira, mas com a intenção ali não de agredir, porque a gente está acuado. Então, assim, no entendimento dessa defesa, com respeito aos outros defensores também, que vão defender o caso São Carlense, mas o SCA aqui, que foi agredido, não agrediu. Né? Nós estamos aqui, sim, na condição de vítimas. Claro que houve o arremesso da cadeira do Candelária, houve uma resposta a uma agressão do Caio, mas em nenhum momento a gente quer agredir. Pelo contrário, mais uma vez, passamos para a semifinal, precisávamos dos atletas e estamos ali encurralados no escanteio. Então, sim, o pedido da defesa é a absolvição dos atletas, caso não seja possível, a desclassificação para o artigo mais benéfico, que seria o 258. Então, em relação à rixa, claro, com respeito à procuradoria, mas nós entendemos que houve a individualização da pena e é isso. É a defesa. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Vinícius ou doutor Pederson? Fique à vontade. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, gostaria de saudar os auditores, procuradoria, secretário,
todos, a Vossa Senhoria, presidente dessa comissão. Hoje eu até brinquei com os colegas aqui, estou debutando aqui, tá? Sou do Sul, não conhecia, é a primeira vez que estou aqui. Tá? Uma honra estar diante da Vossa Excelência. Dito isso, vamos adentrar a defesa do Lucas Severo. Lucas Severo é um atleta, tá? Do Esporte Clube Cruzeiro, hoje está jogando a divisão de acesso, e é sabido que esses jogadores, né, eles ganham pouco, a oportunidade aparece não é toda hora, e quando aparece tem que abraçar. E uma penalidade dessa, uma infração que daqui a um pouco pode levar com que esse atleta não jogue 6 partidas, sei lá, 2, 4, prejudica todo o andamento da vida do atleta, né? Eu acho que tem que ser muito avaliado isso. E pelas imagens que eu trouxe ali, eu queria que Vossas Excelências observassem, porque o Lucas Severo ele está sendo denunciado pelo artigo 254 e o 257, que é ali a rincha e agressão, tá? Mas em momento algum, nas imagens ali, percebe-se que ele agrediu. Se vocês analisarem, ele não está nem com a camisa número 6. Ele sai da casa-mata de colete, ele vai até o tumulto, que nem eu falei no vídeo ali. A procuradora relatou ali que eu trouxe pedaço justamente para demonstrar aquele momento, mas também trouxe o link na integralidade do vídeo. Não quis fazer nenhum tipo de manobra para ludibriar. O vídeo está posto justamente onde eu queria que ele tivesse, porque ele vai até o tumulto, mas ele não agride, em momento algum ele agride. Até na própria súmula, ele traz que diz ali que ele deu um chute, ele não acertou o goleiro. Ele foi no tumulto ali, naquela turma do empurrão, mas nada disso. Ele vai, depois retorna, e toda a imagem, se Vossas Excelências perceberem, desde o início, quando ele sai da casa-mata e vai até o final, empurra, volta, sai, é contido, seguro, ele não agride nenhum companheiro de trabalho, não agride ninguém, nenhuma pessoa. Eu acho que é totalmente desproporcional, daqui a um pouco, atribuir uma infração para um atleta que não fez nada e não agrediu ninguém. E a pena ela é muito pesada para ele, se tu for analisar. E o ato que ele cometeu não é, claro, ninguém quer os tumultos, é muito feio pro futebol, mas não foi algo assim que, especificamente falando dele, que seja justo aplicar na situação dele, tá? Então, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando que se desclassifique pelo artigo 250 para um ato hostil, porque é o que eu entendo, porque não houve agressão. Ele simplesmente, como eu já falei, ele vai lá, empurra, volta, mas ele não agride nenhum companheiro. E esse atleta aí, ele já jogou conosco lá no Rio Grande do Sul, ele é da base, ele nunca teve problemas. Aqui eu acho que ele teve algum tipo de problema já, mas também não é no mesmo artigo. Eu acho que foi 243, uma coisa desse sentido, não é no mesmo artigo que ele está sendo denunciado agora. Então, acho que nós deveríamos olhar com todo cuidado esse caso, e por isso que eu peço a absolvição, e caso não seja absolvido, então que se desclassifique para o 250, por ato hostil, e conforme o parágrafo 2º ali, substituir a suspensão da pena de 1 a 3 partidas por advertência. Sem mais, Excelência. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Primeiramente, iniciando com a defesa da equitação carlense, primeiramente também em relação aos 213, né? Em relação ao lançamento dos copos de água. Pelo vídeo, data máxima vem a procuradoria, mas fica bastante evidente que o copo de água realmente partiu da comissão técnica da agremiação carlense. O jogo estava paralisado, acho que, se eu não me engano, algum atleta do SCA tinha caído e estava recebendo atendimento. O atleta da agremiação carlense simplesmente se dirigiu ao banco pedindo um copo de água. A comissão jogou 2 copos de água para um atleta. Ele só viu um copo, o outro acabou ficando no campo e, equivocadamente, a arbitragem entendeu que tinha sido lançado, mas, na verdade, fica claro pelo vídeo que foi a comissão que jogou. Então, é nítida a inocência da agremiação em relação a este fato. Em relação à questão da desordem na praça pública, se a gente analisa o relatório do jogo, fica muito claro que a ação da Polícia Militar, juntamente com a segurança privada promovida pela própria agremiação carlense, funcionou de maneira efetiva para evitar qualquer tipo de problema. E o relatório do jogo é muito claro em colocar que isso resultou em discussões entre próprios torcedores e aqueles mais exaltados. O tumulto foi posteriormente controlado pela intervenção da Polícia Militar e da equipe de segurança privada, e após o incidente o estado foi evacuado. Da mesma forma, o relatório do diretor do jogo mostra que teve uma operação conjunta entre a operação do clube mandante, do diretor do jogo e da Polícia Militar, que funcionou, evidentemente, pelo controle de qualquer tipo de princípio de tumulto que teve ali. E se a gente analisa e lê friamente a letra do artigo 213, ele coloca que
a infração é deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir. Fica evidente que nenhuma conduta, nenhuma providência deixou de ser tomada, muito pelo contrário. O Grêmio São Carlense tomou todas as providências possíveis para evitar que qualquer tipo de problema em relação a isso acontecesse, e acontecendo, reprimiu de maneira brilhante e logo que isso se iniciou, mostrando que não teve nenhum tipo de tumulto maior ou que levou a maiores problemas. Já em relação ao 257, acredito que também, da mesma forma como o Dr. Renan expôs brilhantemente, a conduta foi individualizada, os atletas foram denunciados, aqueles que de fato participaram e infringiram de forma mais grave o CBJD e as regras do fair play e conduta do jogo. E da mesma forma, se a gente analisa o vídeo, e até com máxima vênia ao que foi exposto aqui hoje, no sentido de que não houve qualquer tipo de proteção, e até a comparação com o jogo do Penharol e do Palmeiras, que eu acho que a grande diferença em relação aos dois é que nesse precedente invocado, a equipe do Penharol de segurança tudo fechou o campo e colocou de fato os jogadores do Palmeiras em risco. Enquanto se a gente analisa o vídeo aqui trazido, a gente percebe que a comissão inteira da equipe da Grêmio São Carlense buscou de fato retirar a briga, tirar todos os atletas envolvidos, inclusive protegendo os atletas do SCA Brasil na hora que eles foram descer ali para o vestiário. Isso também é demonstrado no relatório de jogo, mostrando que tanto a comissão do SCA quanto a do Grêmio São Carlense buscaram o tempo todo separar a briga e evitar o conflito, não tendo sido respeitado pelos atletas, ou seja, a agremiação em si, ela fez tudo ao alcance dela para poder evitar que o problema continuasse acontecendo. Então não teve nenhum tipo de conduta da Grêmio São Carlense no sentido de manter aquilo acontecendo ou colocar principalmente a equipe do Sky em uma posição muito mais de vulnerabilidade, mas muito pelo contrário, de tentar ajudar, de tentar defender, entendendo que de fato as condutas que estavam sendo tomadas ali, tanto por atletas de uma agremiação quanto da outra, não eram compatíveis com o espetáculo e com a segurança que se preza em uma partida como essa. Então, por essa razão, também pugna-se pela absolvição da Grêmio São Carlense nesse artigo em específico, porque tudo que podia ter sido feito, a luta para garantir que nada acontecesse de mais grave foi realizado, mostrando que, na verdade, a atuação foi muito a favor da manutenção dos princípios da justiça esportiva e do CBJD também. Mas, caso contrário, os senhores não entendam dessa forma, que seja pelo menos considerado para uma aplicação de multa que seja razoável com os fatos e com o contexto que envolve toda essa questão. Em relação aos atletas, eu também não vou me estender muito aqui, porque eu acho que os vídeos são muito claros, não vou ter a cara de pau de chegar aqui e falar que não houve agressão, porque de fato houve. A única coisa que a gente queria levar em consideração que está no vídeo trazido por nós é que é difícil acreditar friamente que só o atleta Gabriel tenha iniciado de fato o conflito e que ele tenha perdido a cabeça daquela forma simplesmente porque ele perdeu o jogo, que o membro da comissão técnica do SCA foi ali puramente para cumprimentar ele, saudando e dando um bom jogo, algo do tipo. É muito difícil a gente acreditar que se alguém chega em você dando a mão e te saudando no fim de uma partida, você simplesmente empurra a pessoa e já dá um soco em outra. Então, que isso seja levado em consideração só dentro de um contexto em que a Grêmio São Carlense foi uma das melhores equipes na competição na fase de grupos, chega, com certeza eles estavam contando com acesso, você perde uma partida da forma como foi, a frustração é evidente, o jogador vai estar de cabeça quente mesmo, e aí chega alguém e ainda provoca, instiga isso, não que justifique os atos, porque de fato não justifica, mas que isso seja levado em consideração também para considerar a aplicação da pena da dosimetria. Acho que é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. Como são 8 denunciados aqui, vamos sim o julgamento, doutor? Então, doutor Manuel, com a palavra para proferir o voto, por favor. Pode ficar à vontade. Começar na ordem. Bom, com relação a... Primeiro, agradecer a presença dos atletas, cumprimentar os nobres advogados. Primeiro denunciado a agremiação São Carlense. Todas as vênias com o nobre advogado. É lamentável o comportamento dos integrantes, dos atletas do Grêmio São Carlense. Eu acho que o vídeo ele é, inclusive, bastante elucidativo com relação ao que foi praticado. E soma-se a isso o fato da agremiação ser reincidente específica, já condenada no 257, parágrafo 3º.
Então, acho que a gente precisa aqui desdobrar uma atenção especial com relação à agremiação São Carlense. Então, aqui eu voto pela condenação no artigo 257, parágrafo 3º. Acho que é irrefutável que a agremiação participou de tumulto, de rixa, e voto pela condenação, considerando se tratar de agremiação reincidente, na aplicação de multa no valor de R$7.000. Com relação ao 213, ainda no que diz respeito à agremiação São Carlense, embora o vídeo do arremesso que o doutor trouxe não seja o suficiente para a gente delimitar se é o exato momento, de fato é que eu fiquei com dúvida com relação ao arremesso desse copo de água por conta desse momento. Então, só nesse particular eu voto pela absolvição. Mas com relação ao inciso... Deixa eu ver certinho para não falar besteira, só para não confundir. O terceiro eu voto pela absolvição só pela dúvida, mas no primeiro eu voto pela condenação. Eu acho que foi absolutamente ineficiente a repressão, tanto que demorou, depois aparentou cessar esse tumulto, voltou com o atleta número 20, que completamente descontrolado. Então eu voto pela condenação da agremiação no artigo 213, inciso 1º, aqui a pena de mais R$2.000, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento todos em nome da doutora Sônia. Parabenizo também aos 3 defensores, da Procuradoria também. Eu vou seguir integralmente, presidente, o voto do relator, só divergindo no tocante ao copo de água, e eu explico por quê. No 76 minutos foi o que foi trazido. Então, realmente, é a equipe lançando o copo de água para o seu atleta, mas quando a gente avança na minutagem prevista na súmula, verifica sim um outro copo de água, maneira pela qual eu vou divergir e condeno no inciso 3º no valor de R$300, ficando o total das penas somadas em R$9.300. Presidente, esse é o meu voto. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Vinícius? Bem, agradeço a presença de todos, parabenizo as defesas. Bom, vamos lá. Com relação ao artigo 213, eu voto integralmente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Com relação aos copos de água, realmente parece, como foi dito pela defesa, que foram lançados pela equipe técnica, então existe uma contraprova de que não partiu da torcida. E com relação ao artigo 257 da Tavênia, eu vou divergir, porque o artigo 257, parágrafo 3º, não é especificamente a imputação para a agremiação, não é que a agremiação participou de rixa, é quando ela deixa de identificar as pessoas que participaram dessa rixa. Então, no meu ver, o próprio vídeo identifica todo mundo. A existência de um vídeo, a existência desse vídeo faz com que todas as pessoas que participaram dela estejam identificadas. E aí cabe à procuradoria, ao árbitro fazer o relato, mas elas estão todas identificadas. Então, pela imputação feita no artigo 257, parágrafo 3º, eu entendo que a agremiação não incorreu nessa não identificação das pessoas que participaram do tumulto da rixa. Portanto, o meu voto é pela absolvição do artigo 257, parágrafo 3º. Como eu voto, presidente? Obrigada, doutor. Eu vou estar com o relator, mas eu vou da Tavênia, eu vou na dosimetria do artigo 257, eu aplico a pena de R$10.000. R$10.000. Mantenho os 2.000 e mantenho no 213. No 213, eu aplico a pena de R$3.000. Então, seria um total de R$13.000 na aplicação do Grêmio São Carlense. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$9.300 a R$9.300, com voto do doutor Alessandro? Não, 9.000, né? Seria 9.000, a pena pecuniária de R$9.000, no total, a agremiação São Carlense. Quer diversificar aí? Sendo 10 mil votos? Não, sendo 10 mil
no 257, sendo 7.000. Sim, só no primeiro seria 3.000, né? O meu voto, né? Por maioria, 7.000, e no 213, por maioria, 2.000. Obrigado, presidente. Boldin cindindo que a gente vai lembrando de mais algumas considerações. A segunda, a denunciada, é a agremiação SCA Brasil. Então, aqui, atento ao que foi trazido pelo doutor Lapetina, eu acrescento que, mesmo com vídeo, eu tive algumas dificuldades de identificar todo mundo. Eu vi, inclusive, talvez uma ou outra pessoa em algum momento que talvez pudesse estar aqui. Então, eu acho que aqui, de forma excepcional, que às vezes a gente tenta enfrentar o 257 de forma bastante razoável e proporcional, eu acho que aqui a gente consegue identificar participantes que devem ser responsabilizados pelo 257 e as agremiações no parágrafo 3º por conta do ato generalizado. E só acrescentando aqui que 9 PMs eu contei em um momento do vídeo, não foi suficiente para conter todo esse tumulto e a extensão desse tumulto. Feito esse parênteses com relação ao segundo denunciado, a agremiação do SCA Brasil, que também é reincidente, mas é genérica, não específica, eu voto pela condenação. Eu acho que aqui o SCA Brasil teve uma participação, entre aspas, um pouco menor do que a agremiação Grêmio São Carlense, e voto pela condenação em R$ 4.000, presidente, no 257, parágrafo 3º. Obrigada, presidente. Vou seguir o relator, só divergir do quanto da pena. Entendo que há uma reincidência específica também. Acredito que em alguns momentos deu para verificar que realmente a agremiação estava, os atletas e a comissão estava acuada, mas também houve medidas contrapostas, de modo que eu não tenho como absolver, ainda levando em consideração, trazido também pelo doutor Lapetina com todo respeito, entendo que a tipificação, parágrafo 3º, ele deixa claro que quando não for possível identificar todos os contendores. Então, assim, alguns foram possíveis sim, mas outros não. Inclusive porque a própria agremiação, os atletas tiraram a camisa. Então, não foram possível identificar todos. A gente consegue ver alguns atletas sem camisa. Então, eu deixo divirjo nesse tocante e meu voto, presidente, é pela condenação em R$ 5.000. Eu vou de vênia mais uma vez, vou seguir a linha. Eu acho que, no meu entender, o vídeo é possível você identificar as pessoas que participaram, mesmo ainda que eles não estejam uniformizados. É possível apontar quem é quem ali naquela partida, naquela confusão. O tumulto, a rixa é inegável, é indiscutível, mas para mim não há falta de identificação, não é que a pessoa se escondeu ou saiu correndo, entrou no vestiário, enfim. Então eu voto pela absolvição. Como eu voto, presidente? Obrigada, doutor. Eu peço via na relatora e vou acompanhar o voto divergente com relação à dosimetria. Eu Mantendo acompanho também, 5.000. a gente pode, eu também acompanho, sim. A gente Então, pode nesse fica sentido. por unanimidade, por maioria, aplicada a pena pecuniária de R$ 5.000 à agremiação SCA Brasil. Seguir, doutor, por favor, Lucas Gabriel. Obrigado, presidente. Agradecer a doutora Alessandra, eu tinha anotado o 256 aqui, por isso que eu falei não específico. Terceiro denunciado, o senhor Gabriel Guimarães de Miranda, da equipe do Grêmio São Carlense, é o atleta de número 20, e ao meu ver é o que tem a conduta mais grave do que a gente pôde visualizar no vídeo. Eu acho que ele tem uma participação assim, causa até uma estranheza. Ele agrediu mais de uma ocasião, quando tudo parecia apaziguado, ele volta para uma nova agressão. Em todas ele conseguiu atingir os atletas adversários. Então eu voto pela condenação no 254A. A pena de 6 partidas de suspensão. Vou elevar um pouco a pena base por conta de ter participado em mais de um momento. E voto também pela condenação no artigo 257.
Eu acho que a conduta dele foi decisiva para o início do tumulto. A pena mínima aqui é de 2 partidas. Eu volto em. Bom, não temos como fugir muito aqui do parágrafo 1º, né? No caso dele, ele era atleta, então eu voto na pena mínima de mais 6 partidas no 257. Parágrafo 1º, por conta do parágrafo 1º. 3. 6, que é o mínimo, pela redação do próprio código. Isso. Como vota a doutora Alessandra? Obrigado, presidente. Aqui eu entendo que, trazendo uma razoabilidade para a circunstância, pela tipificação trazida e pelo mínimo trazido pelo próprio código, meu voto vai ser em 4 partidas 254A no mínimo, não aumento, e deixo no mínimo também no 257 com um total de 10 partidas, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Vinícius? Eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência. Obrigada, doutor. Eu também peço bem na relatora, eu acompanho a divergência também. Entendo 4 partidas no 254A e 6 partidas no 257. Excelências, só uma vênia, são 2 condutas de 254A. Só para dizer se vai absolver. Severo. Gabriel Guimarães. Não, doutora, desculpe, eu não estou me votando depois. Assim. Então, o Lucas, então, vai ficar por maioria com 4 partidas no 254A e 6 partidas no 257. Gabriel. Gabriel Guimarães Miranda. Não, o Lucas, nós fizemos o Lucas, não foi o Gabriel? Esse foi o Gabriel, que é o terceiro. Esse foi o Gabriel? Gabriel Guimarães Miranda. Perdão, então eu vou rever. Então, retomando aqui, não, eu que fiz aqui a confusão, porque eu segui a pauta aqui, eu estava vendo como se fosse o Lucas. Não, doutor Manuel votou pelo Gabriel, né? Agora, O Gabriel Guimarães de Miranda, eu pus o 254A1 com texto único, por isso eu elevei para 6. E 257, parágrafo 1º, o mínimo da lei, 6. e a doutora Alessandra mantém, então, 4 e mais 6. É isso, doutora? Mantém. Doutor Vinícius também, acompanha o dever. Eu, nesse caso aqui do Gabriel, eu acompanho o relator. Então, de qualquer forma, vai ficar, como são as duas tipificações exatamente iguais, né, do Lucas e Gabriel, desculpe, eu fiz a conclusão. Então, 254A, 4 partidas por maioria, e no 257, 6 partidas por maioria ao atleta Gabriel Guimarães de Miranda. Agora sim, Lucas, né? Isso. Gabriel Severo, por favor. Lucas de Abreu Severo. Aqui eu vou acolher a tese de defesa com relação ao 254A. Eu confesso que eu não vi a agressão. Pelo vídeo, eu acho que foi suficiente para afastar o relato da súmula, mas acho que ele participou do tumulto, do conflito, da rixa. Então, eu voto pela sua condenação no 257, aplicando a pena mínima que a própria lei traz. O atleta reincidente, 6 partidas de suspensão. 257. E o 254A? Doutora Alessandra, como vota? Eu vou divergir, presidente. Eu vou absolver no 254A. Na verdade, eu vou desclassificar. Achei que foi uma atitude antidesportiva. O momento que você verifica nos vídeos que o atleta denunciado, ele instiga a briga, ele profere palavras, ele vai, ele corre, ele volta, ele instiga, inclusive, seus colegas. Motivo pelo qual eu desclassifico do 254A para o 258 e mantenho o 257. Então, a soma das duas penas, presidente, vai dar em 7 partidas.
Obrigada, doutora. Como vota, doutor Vinícius? Eu acompanho o relator na íntegra, presidente. Obrigada, doutor. Eu acompanho o relator na íntegra também, nesse caso. Então, fica o Lucas de Abreu Severos, aplicada a pena pecuniária, a pena de suspensão de 6 partidas no artigo 257 e absolvida no 254A. Presidente, eu vou retificar, vai ser por unanimidade, tendo visto que o doutor Manuel me trouxe os fundamentos, que é realmente a participação dele com esse por instigar, que ele entende no 257. Tendo em vista esse raciocínio, engloba a minha Então, com a retificação aqui, a revisão da doutora Alessandra, então fica por unanimidade, absolvida no 254A e aplicada a pena pecuniária de 6 partidas, a pena de suspensão de 6 partidas no artigo 257 ao atleta Lucas de Abreu Severo. Sequência, doutor. Obrigado, presidente. Agora o senhor Luca Candelária da Cruz, agradecer a presença, o depoimento. Ele foi denunciado pelo arremesso da cadeira, que também é nítido no vídeo. Eu tenho dificuldade de enxergar aquele ato como algo defensivo, na medida em que a cadeira foi arremessada em direção aos atletas da equipe adversária, até próximo de um bolinho de atletas com a camisa azul escura. Então aqui eu vou voltar, ele está denunciado pelo 257 e 258. Eu acho que esse arremesso, na linha do anterior, eu acho que o arremesso dessa cadeira é a participação dele nesse tumulto e etc., nesse caso específico. Então eu voto pela condenação dele no artigo 257, parágrafo 1º, pena mínima prevista na lei, 6 partidas, e absolvo no 258, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada. Como vota a doutora? Também acompanho, presidente. Obrigada, eu também acompanho o relator. Então, fica o atleta Luca Candelária da Cruz, suspenso por 6 partidas no artigo 257 e absolvido no artigo 258. Por unanimidade. Obrigado, presidente. Senhor Emerson Eduardo dos Santos Machado, também é um atleta não reincidente. Pelo mesmo fundamento do anterior, eu vou absolver no 258. Ele arremessou o cooler, é visível, acaba atingindo o peito, a barriga do adversário, que está bem na entrada da escada para o túnel. E voto pela condenação no 257, parágrafo 1º, pena mínima, 6 partidas de suspensão. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Doutor Vinícius, eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade o atleta Emerson Eduardo Santos Machado, suspenso por 6 partidas no artigo 257 e absolvido no artigo 258. Sequência, doutor, por favor. Próximo denunciado. Próximo denunciado, o senhor Caio Henrique Cristiane da Silva, também agradecer a presença, o depoimento. O senhor Caio, ele é reincidente já no 254, no 258 e no 250. De fato, ele retruca aí pelo vídeo, né? Uma possível atitude do senhor Gabriel Guimarães de Miranda, número 20, mas ao meu ver, de forma inadequada e inapropriada. E ele vai para cima do cara e mete o pé no cara numa linguagem mais informal. Isso daí também é bastante visível. Depois ele até deixa um pouco de lado, sai por trás, mas eu acho que se cada um reagir dessa forma, é o que gera e inflama o tumulto. O atleta profissional ele precisa, nesse momento, tentar minimizar esse tipo de comportamento do adversário e não retrucar dessa forma, infelizmente. Por mais que a gente fique talvez exaltado, a gente está tratando aqui de futebol profissional. Eu vi que o Caio até mencionou clima hostil pela torcida, e isso a gente espera que você tenha o maior sucesso na carreira, é o que você vai mais encontrar. Então, se toda hora que tiver clima hostil ou pressão da torcida você reagir assim, você vai ter a sua carreira severamente prejudicada. Então, eu voto pela condenação no artigo 254A, pena mínima por conta de não ter lesionado o atleta e etc. 254A, o mínimo aqui é 4 partidas. E o mínimo do 257, que acaba, infelizmente, sendo 6 partidas. Então, é como voto, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra?
Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar, só fazer uma diferenciação. O atleta é reincidente, inclusive tem uma reincidência com hostilidade, já tem motivo pelo qual, muito embora a atitude do Gabriel neste vídeo em específico, que é primário, seja muito mais reprovável e teve mais atitudes, eu vou deixar na mesma pena exatamente pela reincidência, deixando de dobrar todas as penas e levando pela razoabilidade, presidente. É este meu voto e fundamento pelo qual eu entendo da mesma forma. Isso. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Vinícius? Também acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade o atleta Caio Henrique Cristiano da Silva, suspenso por 4 partidas no artigo 254-A e por 6 partidas no artigo 257. Obrigado, presidente. O último denunciado é o senhor Ivair Donizete Noli, é o Gandula. Também aparece de forma bastante cristalina no vídeo, o momento que ele está com uma bola, vai até um rapaz lá, não sei nem se foi do depoimento, fiquei na dúvida, e arremessa a bola na cabeça dele. Repito, que já no momento de confusão, no momento de tumulto, se cada um reagir dessa forma, em vez de amenizar, o negócio inflama e atletas profissionais não podem, infelizmente, se portar dessa maneira. Então, um Gandula, que não tinha nada a ver com isso, eu voto pela condenação nas duas infrações. Não, perdão, aqui está 254A. Na verdade, o Gandula, voto pela condenação no 257. A pena dele é em dias. Então, acho que a gente precisa sair um pouco do mínimo legal, até para que haja um pouco de razoabilidade para com os atletas que tiveram penas graves por conta da redação legal. Então, eu voto aqui na suspensão no 257. A 90 dias no 257, que é metade da pena prevista aqui em abstrato para a figura do Gandula. E aí eu vou desclassificar o 254A, eu acho que aí na verdade não foi nem a intenção de agredir, mas foi uma conduta contrária à disciplina, à ética desportiva, desclassifico para o artigo 258, e para o 258 eu voto aqui em mais 40 dias, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada. Como vota a doutora Vinícius? Também acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho na íntegra o relator. Então, fica o Gandula e Ivair Donizete Noli, suspenso por 90 dias no artigo 257 e com a desclassificação do artigo 254A para o 258, suspenso por 40 dias, totalizando 130 dias. Julgamento. A leitura de acordo? Obrigada. Com relação ao qual, doutor? Com relação a quem? Com relação a quem o senhor quer acordo? Beleza. Não. Então, julgamento finalizado. Que é do relator da advertência, então. Sim. Então, vamos dar início ao julgamento. Tchau, doutor. Vamos dar início ao julgamento do processo 206
2024, denunciado Agremiação Noroeste e Laurence Moisés Camargo, como em curso, por supostas infrações praticadas durante a partida Noroeste versus Associação Atlética Portuguesa, Campeonato Paulista Série A2, relatora doutora Alessandra. Doutora Alessandra, com a palavra para relatório, por favor. Primeiro, 206. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de 2 denunciados, sendo o primeiro dele Laurence Moisés, por incursão no artigo 258 caput, sobre razões de ter sido expulso diretamente o treinador por após ter sido advertido e informado pelo 4º árbitro da partida, através do rádio intercomunicador, que o referido treinador causou um tumulto com um banco de reservas visitante, tendo sido contido por membros da comissão técnica e jogadores suplentes da sua equipe, e sendo necessário ser acompanhado para sair do campo de jogo. No vestiário, ao confeccionar o relatório, o 4º árbitro, senhor Gustavo, relata que o referido técnico proferiu as seguintes palavras, olhando para o banco de reservas visitantes e com dedos em riste: "Vocês são uns merdas, vocês são uns merdas." O segundo denunciado, o denunciado, ele é reincidente, e o segundo denunciado é a Agremiação Noroeste, por incursão no artigo 243-G, sobre razões de constar do relato do árbitro, que na súmula, que aos 41 minutos do primeiro tempo e aos 70 minutos do segundo tempo, o árbitro ele paralisou o jogo após tiro de meta cobrado pelo goleiro da equipe visitante, ouvir o som bicha vindo da torcida do Noroeste. Informa ainda que foi avisado o diretor da partida e repassado imediatamente ao sistema de som tais gritos homofóbicos. O sistema de som prontamente solicitou que os gritos fossem cessados. Presidente, a agremiação também é reincidente. Este é o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, salientar. Ah, tá bom. Tem vídeo? Desculpa. Então. Tá. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, salientar que o vídeo apresentado pela defesa não consta, infelizmente, o tempo da partida para que a gente pudesse assegurar que se trata do mesmo minuto que é objeto da denúncia. Pode ser que essa fala Priscila, que não se sabe a quem se refere, tenha acontecido em outro momento, que não aos 70 minutos de jogo, oportunidade em que a partida foi paralisada justamente por ter sido ouvido esse canto homofóbico que já passou da hora de não existir mais no futebol. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, em relação à agremiação, vou requerer pela absolvição. Eu acho que o relatório na página 7, juntado pelo delegado da partida, ele é claro. Ele coloca lá que os gritos, né, que ele coloca assim, apesar de não ser possível distinguir todos os gritos que foram proferidos devido a serem gritos em multidão, em sua grande maioria foram possíveis identificar que se tratam de gritos do nome próprio Priscila, né? E ele relata aqui que não houve gritos homofóbicos, não foi escutado, o que foi escutado é Priscila. Reforçando, né, o que foi dito aqui, foi produzido em plenário prova de vídeo que mostra o momento da torcida gritando Priscila, né? Então, por essas razões, por entender que a veracidade da súmula é relativa, ela admite prova contrária, tomado o vídeo com o relato do delegado da partida, eu acho que é prova mais do que suficiente para você buscar a absolvição da agremiação. Em relação ao técnico, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima, presidente. Doutor, com a palavra a doutora Alessandra para proferir o voto, por favor.
Obrigada, presidente. Vamos lá. Quanto à agremiação, eu entendo que foi trazido pela defesa e acho que tem que ser trazido aí mais vezes, mas aqui foi denunciado em 2 momentos. Então, em um momento, a gente é possível tirar essa presunção de veracidade da súmula, mas no outro momento não há prova contrária, motivo pelo qual é inegável que houve, nesse processo, que houve essa situação. Maneira pela qual eu entendo pela condenação na agremiação que é reincidente em pena pecuniária de R$ 10.000, presidente. É este o meu voto. Quanto ao senhor Lawrence, que é o técnico, também é reincidente, inclusive reincidente específico, presidente, motivo pelo qual eu entendo pela suspensão dele em 4 partidas. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Presidente, eu vou pedir vênia com relação ao técnico. Deixa eu só ver a reincidência dele aqui. 1258. Eu voto aqui no 258 em 2 partidas para o técnico. Com relação à agremiação, presidente, confesso que eu fiquei aqui com dúvida, em especial olhando aqui um pouco a página 7, trazida pelo Dr. Rafael, deixando claro desde já a importância de reprimir esse tipo de grito e etc. Mas, de acordo aqui com o que foi trazido, o árbitro não, perdão. O árbitro ele menciona o seguinte: foi chamado pelo 4 árbitro para que conversasse com o sistema de som sobre possíveis gritos homofóbicos, quando o goleiro ia bater o tiro de meta. De prontidão ele foi lá, apesar de não ser possível distinguir todos os gritos que foram proferidos, em sua grande maioria foram possíveis identificar se tratavam de gritos de nome próprio Priscila. E eu até tinha comentado com a doutora Alessandra 2 momentos, só que vem daqui, ele menciona os 2. Ao começo do segundo tempo, por conta própria, o sistema de som do clube mandante anunciou no som que não se tratavam de gritos homofóbicos, mas sim de um nome próprio feminino. Fomos informados por membros do banco de ambas as equipes e staff mandante que, de acordo com eles, os gritos proferidos pela torcida eram de Priscila. Então aqui, ó, cabe destacar. Fomos informados por membros dos bancos de ambas as equipes e pelo staff mandante que, de acordo com eles, os gritos proferidos pela torcida eram de Priscila. Então eu acho que eu voto pela absolvição da agremiação, presidente. Presidente, eu vou retificar também, acho que foi bem trazido pelo Dr. Manuel. Eu vou também votar pela absolvição da agremiação, presidente. Eu vou pedir vênia. Doutora, no caso, eu vou botar na aplicação da pena pecuniária de 10.000. Esquece, ela está escrita, é um caso muito sério. Hoje nós estamos tendo muito cuidado com isso, mas de qualquer forma vai ficar absolvida. Então, a agremiação por maioria e aplicada a pena também ao técnico, eu vou pedir vênia relatora, vou também aplicar o voto divergente com suspensão de 2 partidas. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 266/2024, denunciado Matheus Martelato Morilha, o preparador físico, por suposta infração praticada durante a partida Marília, versus Grêmio Novo Horizontino,
Relator doutor Vinícius aqui, então vamos realocar aqui para doutor Manuel Jordani, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Processo 266, denúncia oferecida Campeonato Paulista Sub-15, Marília e Grêmio Novo Horizontino. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Matheus Martelato Morilha, da equipe do Marília, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. De acordo com o relato do árbitro, após o cartão amarelo, o denunciado se dirigiu ao vestiário e continuou a reclamar proferindo as seguintes palavras: abre aspas, vai tomar no seu cu, sendo aplicado o cartão vermelho direto. Conforme consta da súmula e da denúncia, o denunciado, o senhor Matheus Martelato Morilha, ele era o médico aqui na ocasião, presidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, Procuradoria. Procuradoria reitera o serviço da denúncia e aguarda a condenação do denunciado. Obrigada, doutora. Presidente, pleito e aplicação da pena de uma partida, levando em consideração tratar de ser réu primário e gozar do benefício do artigo 182. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto, por favor. Presidente, eu vou colher a tese de defesa. Eu acho que foi inapropriado, mas não foi dos mais extensos os xingamentos. Então, eu voto pela condenação em uma partida de suspensão, considerando que não é reincidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu também acompanho o relator, então fica suspenso por uma partida. O atleta Matheus Martelato Morilha, por unanimidade. Pode ser? Então, processo 272/2024, denunciado Daniel dos Santos Melo, por suposta infração praticada durante a partida da Associação Atlética Ponte Preta, versus Clube Atlético Açuano, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, pode ir para relatório de voto, doutora, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de um denunciado, o senhor Daniel, da equipe do Guaçuano, por incursão no artigo 250, sobre razões de desferir um empurrão atenciosamente no seu adversário com o jogo paralisado. O denunciado, ele é primário. Esse é o relatório. Em relação ao voto, segundo o amarelo, presidente, vou entender aqui pela suspensão convertida em advertência. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com o relator, presidente. Também acompanha a relatora, então fica por unanimidade, suspenso por uma partida, convertida em advertência, o atleta Daniel dos Santos Melo. 276, tá. Então, processo 276/2024, denunciado Márcio de Jesus Neves, por suposta infração praticada durante a partida da Associação Atlética Internacional de Bebedouro versus Olímpia, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutor Vinícius. Vamos realocar para o doutor Manuel Jordani com a palavra para relatório. Podem ser relatório e voto, doutor, por favor. Obrigado, presidente. Paulista Sub-23, denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Márcio de Jesus Neves, da equipe do Inter Bebedouro, denunciado como incurso no artigo 250. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso com o segundo cartão amarelo. Por depois de advertido inicialmente por retardar o início do jogo, ele atingiu com o braço o rosto do seu adversário de número 2, de forma temerária na disputa de bola. O atleta não é reincidente. Só um segundinho. Defesa escrita pede... Acompanhando para achar o pedido aqui. Não tem pedido no final. Bom, presidente, eu vou votar com o entendimento da comissão em uma partida de suspensão convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu também acompanho o relator, então fica o atleta Márcio de Jesus Neves, suspenso por uma partida, convertida em advertência por unanimidade.
Bom, doutora, não? 2 para 3G que a gente pode fazer, e aí eu separei todos que são 206, todos que são seguindo amarelo. Se quiser fazer esses para tirar mais da frente, então. Então, vamos dar início ao julgamento do processo 278/2024. Denunciada a agremiação do Esportivo Brasil por suposta infração praticada durante a partida do Esportivo Brasil versus Clube Atlético Votuporanguense, Campeonato Paulista Série A3. Relator, doutor Manuel Giordani, tem defesa escrita. Com a palavra para a relatora, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Processo 278, Paulista 3, Esportivo Brasil, Votuporanguense. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor da agremiação do Esportivo Brasil, denunciada como incurso no artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD. Consta que, enquanto acompanhava a saída dos torcedores da equipe mandante, foi observada uma movimentação e início de confusão próximo ao alambrado, que separa o campo de jogo da arquibancada coberta. Que, ao se aproximar, o árbitro percebeu que um atleta do Votuporanguense estava nervoso e discutindo com um torcedor não identificado do Desportivo Brasil. A diretora do jogo, Débora Nunes, informou que, após o apito final, o atleta com a camisa 18 do Votuporanguense avisou para a equipe de arbitragem de que fora chamado de macaco por um torcedor do time da casa. O atleta tentou identificar o agressor, porém não conseguiu. A torcida já estava saindo do estádio, o que dificultou esse reconhecimento. Com os ânimos mais calmos, o jogador preferiu não registrar nenhuma queixa. Esse é o relatório. Tem defesa escrita? Tem. Doutor, pode ler o pedido da defesa? Defesa escrita, trazida pelo Desportivo Brasil. Mencionando a sua preocupação na formação dos atletas. Menciona que não trouxe elementos de prova, tal, e conclui com o seu requerimento final pedindo a plena e integral absolvição da denúncia com a não condenação ou sucessivamente, né, alternativamente, acho na verdade, a pena mínima prevista no 243G ou mais próximo disso. Essa é a defesa escrita, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra da doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e vai salientar que a agremiação denunciada, ela sequer procurou identificar quem que era o torcedor que cometeu essa atitude lamentável e nojenta. Obrigada, doutora. Com a palavra do doutor Manuel para proferir o voto. Presidente, a agremiação ela até traz o manual do atleta, tal, mas aqui eu acho que foge do caso, porque na realidade foi um torcedor que deveria eventualmente ter sido identificado, né? Não tem nenhuma menção com relação a isso. Então a gente vê que a agremiação tem cuidado na orientação dos atletas, mas aqui a questão é do torcedor, por isso a douta Procuradoria menciona aqui o parágrafo 2º, que é a possibilidade da aplicação de pena de multa à entidade de prática desportiva. Só confirmar a reincidência e... O campeonato é o Paulista da Série A3. Agremiação é reincidente não específica. Eu voto pela condenação da agremiação, presidente, a pena de multa no valor de R$7.000. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu também vou acompanhar o relator.
Então, fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 7.000 à agremiação Desportivo Brasil. Julgamento finalizado. Doutora Ana. Vamos ver aqui, eu vou ver. Nove, 12. Você também precisa? Vai. Tchau. Hã? Melhor não, vai acumular muito. Mas aí a gente só faz isso, a gente faz denúncia, não coloca nada não. Então, vamos dar o 277. 277 fica adiado. Para deferir o adiamento. 279 fica adiado. A pedido da Procuradoria. Vamos dar início ao julgamento do processo 281. Denunciada a agremiação Esfera Futebol Clube, por infração praticada durante a partida São Salto versus Esfera. Relator, doutor Vinícius, vamos alocar a doutora Alessandra. Por favor, doutora. Trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Esfera, por incursão no artigo 206, sobre razões de extrai-se do relato do árbitro, que houve atraso de 2 minutos para o reinício da partida, em decorrência de 2 minutos de atraso do retorno da equipe. O denunciado, ele é reincidente, presidente. Bom, tendo em vista o que foi alegado, R$300, fica R$600, presidente, aplicação da tabela. Pela reincidência. É R$150 por minuto, 2 minutos, 300, reincidência R$600, né? Doutor Manuel, como Com o pode? relator, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade. Aplicada a pena pecuniária de R$600 à agremiação Esfera Futebol Clube.
Finalizado. O processo 282 fica adiado. Processo 283, denunciada a agremiação Mantiqueira, por suposta infração praticada durante a partida Academia Desportiva Mantiqueira, versus São José, Campeonato Paulista Sub-17, relatora doutora Alessandra, com a palavra para a relatora. Eu acho que é o 12º. Perdão, desculpa. Não, é esse processo pelo adiamento também, adiado. 283. Dar início ao julgamento do processo 284/2024, denunciado Lucas Lopes Rocha, por suposta infração praticada durante a partida Itapirense versus Porto Futebol, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutor Vinícius. Vamos, doutor Manuel Giordani, por favor, para relatório. Obrigado, presidente. Relatório e voto, né, doutor? Por favor, a 250. 284. 284/2020. Campeonato Paulista Sub-20, denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Lucas Lopes Rocha, da equipe do Itapirense, denunciado como incurso no artigo 250 caput. O atleta foi expulso com o segundo cartão amarelo, por ter sido advertido anteriormente após calçar seu adversário de maneira temerária. Aos 60 minutos ele foi expulso com o segundo cartão amarelo por dar um carrinho atingindo a perna do seu adversário que não necessitou de atendimento médico. O atleta Lucas, ele é reincidente específico, já com a pena de advertência. Só por essa razão eu voto em uma partida de suspensão, no mesma linha do entendimento da comissão. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu sigo. Eu também acompanho o relator, então fica aplicada a pena de suspensão de uma partida ao atleta Lucas Lopes Rocha por unanimidade. Julgamento finalizado. Vou dar início ao julgamento do processo 285/2024, denunciado Luan Silva, por suposta infração praticada durante a partida independente versus Cosmopolitano, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, por favor, com a palavra. Obrigada, presidente. Trata-se de denunciado da outra Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro em face de um único denunciado, senhor Luan, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º CBJD, sob razões de constar da súmula que o denunciado, de forma assintosa, protestou das decisões da arbitragem com as seguintes palavras: vocês são omissos, são fracos, vão tomar no cu. O denunciado, ele é primário, presidente. Eu entendo pela suspensão em uma partida, presidente. Então, é isso que eu tô... Ele é diretor? Porque aqui não tá. Então, são 15 dias, presidente, meu voto. Não? Então... Em 15 dias, presidente. 15 dias. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica suspenso por 15 dias o denunciado Luan Silva, por unanimidade. Então, é por prazo. Só um minutinho, por favor. O julgamento finalizado. Processo 286, nós vamos adiar. Adiado.
287 foi adiado. Então, vamos dar início ao julgamento do processo 288-2024, denunciada a agremiação Colorado Caieiras, por suposta infração praticada durante a partida Barcelona versus Colorado, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutor Vinícius, vamos lá para a doutora Alessandra. Pode ser, doutora? Senhor presidente, vamos lá. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da equipe Colorado Caieiras, por incursão no artigo 206, sobre razões de devido aos acréscimos de substituições e atendimentos médicos, teve um atraso no reinício da partida devido ao retorno tardio da equipe em 2 minutos, presidente. Este é o relatório. A equipe denunciada, ela é reincidente, inclusive específica. Aqui são R$ 400 por minuto, 800 na dobra, 1.600 é o voto, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Eu também acompanho a relatora. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$ 1.600 por unanimidade à agremiação Colorado Caieiras. O julgamento finalizado. Agora, o último processo o processo 291/2024 foi também adiado. Temos o último processo, então, 289/2024, denunciado Danilo Ferreira Camargo Neves, por suposta infração praticada durante a partida da Associação Atlética Francana versus União Barbarense, Campeonato Paulista Série A4. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Danilo Ferreira Camargo Neves, da equipe do União Barbarense, denunciado como incurso no artigo 250. Ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, em decorrência de ter sido advertido anteriormente por ação temerária por calçar a perna do seu adversário, novamente de maneira temerária na disputa de bola. O atleta ele já tem uma condenação anterior, então eu voto a condenação de uma partida de suspensão. Obrigada. Tudo bem, doutor? Obrigada, doutor. Como vota? Já tem uma específica. Acho que não tem como fugir, né? Ele já tem um 250 específico, ó. Uma partida de fevereiro. Partida? Já, acho que já. Ele tem uma em fevereiro. Como vota a doutora Alessandra? Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade aplicada a pena de suspensão de uma partida ao atleta Danilo Ferreira Camargo Neves. Uma partida de suspensão. Partida. Julgamento finalizado. E assim encerramos a nossa pauta de hoje. Eu declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.